Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Eu quero ler a partir do versículo 1. Enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui com os irmãos nesta noite. Obrigado, querido. Quero bendizer o nome de Jesus pela vida do pastor Suimar, que nos recebe mais uma vez com muita alegria e com muito carinho. O pastor Suimar sempre demonstra uma alegria muito grande ao encontrar com a gente, e isto alegra a alma da gente, pastor, alegra o coração da gente. Deus continue abençoando a vida do Senhor. Eu estive aqui, eu não me lembro se foi em 2009 ou 2010. Eu lembro que foi, obrigado, querido, foi logo depois que eu tive, né? Eu lembro que foi logo depois da primeira vez que eu estive nos Estados Unidos. Então, foi em 2009 que eu estive lá, então foi em 2009 ou 2010. E o Senhor nos dá a oportunidade de retornar. O pastor Edson, irmã América, que são como pais para a gente. Deus abençoe de forma poderosa. O pastor Leandro, eu não fui apresentado a ele aqui, não o vi ainda, mas ele nos atendeu muito bem também ontem e por telefone. E o pastor Robinho, que eu vou tirar uma foto com ele. Tentei conhecer esse moço de todo jeito lá na cara da serra, mas nunca deu para a gente encontrar. Aí o pastor Edson me disse que ele estava pastoreando aqui agora. Eu falei, rapaz, então tem que tirar uma foto com ele. A toda a igreja, Deus abençoe vocês. O texto de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Quantos encontraram e podem dizer amém? Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Joroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dobrada, ou dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a procurava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fez ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Ou não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor,
passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porque venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Até aí o versículo de número 18. Podei-vos assentar, meus queridos e amados irmãos. Meus irmãos, este texto de 1 Samuel é um texto muito conhecido dos leitores da Bíblia, de todos nós, e nós sabemos que este tempo aqui que o texto está descrevendo era um tempo em que Israel já estava vivendo um momento complicado da sua história. Neste período, ou dias posteriores a estes, que este texto relata, poucos anos depois, ocorreu a transição, ou talvez umas 4 décadas depois, na verdade, deste texto, ocorreu a transição do que nós chamamos de teocracia para a monarquia na história de Israel. Deus estava no governo teocrático, e esses dias em que precederam o nascimento de Samuel foram dias que o povo de Israel estava vivendo uma situação difícil, complicada. Eli era sacerdote, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que são citados aqui no texto, conforme a própria palavra de Deus, cometiam abusos utilizando a autoridade sacerdotal, e este foi um tempo em que Deus precisava mudar a história do povo de Israel, intervir para que a presença de Deus continuasse sobre o povo. O escritor, ao nos escrever este texto, nos dá algumas informações que são interessantes e importantes para o texto. O texto que lemos começa dizendo que havia um homem, e a Bíblia cita o nome desse homem, e cita também os lugares que ele morava. A Bíblia diz que ele era de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, e Eucana, este homem que tinha 2 mulheres, Ana e Penina, a palavra de Deus nos diz que ele subia todos os anos a Siló para oferecer sacrifício a Deus, conforme determinava a lei do Senhor. Por que essas informações são importantes? Primeiro que o termo Ramá, que era essa região de Ramataim Zofim, significa lugar alto, e era o lugar onde Eucana e a sua família morava. A Bíblia diz que eles eram de Efraim, e Efraim foi um dos filhos de José, e o nome dele significa dupla fertilidade, ou o Senhor me deu em dobro. Quando José teve Efraim, ele colocou esse nome no filho, considerando aquilo que Deus havia feito por ele, mesmo diante das perseguições que ele havia sofrido, ser vendido pelos seus irmãos, a história que a palavra de Deus nos conta. E a Bíblia diz que ele ia a Siló. A palavra Siló significa obediência. Isso me chama a atenção nesse texto.
Como nós estamos num culto de estudo da palavra de Deus, eu sempre digo que nada está na Bíblia por acaso. A gente não pode criar um misticismo, mas nada está na Bíblia por acaso. A Bíblia diz que ele ia todos os anos a Siló, e o nome Siló significa obediência, e ele ia sacrificar. E eu aprendo com Eucana que não adianta tentar sacrificar distante do lugar da obediência. Nós vivemos em muitas situações hoje este problema. Algumas pessoas querem sacrificar a Deus, mas longe do lugar da obediência. E eu nem vou usar aqui o texto que a palavra de Deus nos diz, e foi um texto ou uma palavra de Samuel para Saul, dizendo que melhor é obedecer do que sacrificar. Eu tenho pensado e dito nos últimos dias, nos últimos meses, que nós estamos vivendo a seguinte situação. Algumas pessoas escolhem o caminho errado, escolhem o caminho que não é da vontade de Deus. E no meio deste caminho errado, as pessoas tentam tomar decisões certas. Não adianta tentar tomar decisões certas num caminho errado. O que a palavra de Deus nos ensina é que nós temos que escolher o caminho certo. E o caminho certo é o centro da vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós escolhemos o caminho certo, isso é algo que eu falo, se a gente não achar que isso é espiritual, é pelo menos inteligente. E eu ensino isso para os meus filhos. Quando a gente escolhe o caminho certo, a gente faz uma escolha só. Porque ao escolher o caminho certo, a gente vai ter problemas, dificuldades, a gente vai passar por lutas e por provações. Mas a gente tem certeza que está no caminho certo. A gente não precisa fazer outras escolhas, nós já escolhemos o centro da vontade de Deus. E eu tenho aprendido que Deus, Ele é perito em recalcular as nossas rotas. Eu me lembro que um dia eu estava pregando nos Estados Unidos e eu estava em Chelsea. E então o irmão Gilberto, que reunia lá em Somerville com o pastor Telso, eu acho que ele não reúne lá mais, ele me buscou para me levar para Milford, onde está, eu acredito que até hoje, o pastor Jonas, que inclusive está aqui no Brasil, né? E aí, quando nós saímos, o irmão Gilberto colocou o endereço no GPS, no celular, e ele me disse assim, pelo GPS nós vamos chegar ao culto 10 minutos antes do culto começar. E de repente começamos a trafegar, e ele percebeu que o GPS estava fazendo um desvio de rota para dentro de Boston. E ele falou comigo, pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou preferir seguir o GPS. E eu me lembro que o irmão Gilberto, de quando em quando, ele conferia o endereço para ver se o destino estava certo. E de repente tinha uma rua interditada, aí o GPS recalculava. Tinha um problema, o GPS recalculava. De forma que nós chegamos na igreja na hora certa. E isto ficou na minha mente. E um dia eu estava orando a Deus e Deus me disse assim: eu sou perito em recalcular rotas. Você só precisa manter o teu coração, manter o endereço certo. O que eu chamo de endereço certo? É manter o nosso coração em Deus. Às vezes a gente sai, e eu uso muito hoje o Waze. Às vezes mesmo dentro de Belo Horizonte, eu saio de casa e falo assim, vou colocar o endereço, porque pode ser que tenha alguma via interditada, e o Waze vai me dar um melhor caminho. E às vezes nós podemos cometer algumas falhas, porque somos falíveis, ou seja, nós podemos errar o caminho. Às vezes pode ter ocorrido um acidente e ter uma interdição numa via. Às vezes pode ter uma via que está em obra e vai nos desviar, mas o GPS sempre recalcula a nossa rota. Deus é perito em recalcular rotas, seja qual for o problema, qual for a dificuldade. Se nós mantermos o nosso coração em Deus, nós vamos chegar no lugar certo. Eucana está nos ensinando isso. Ele ia todos os anos a Siló, ao lugar da obediência. Ele ia oferecer sacrifício, mas ia no lugar certo. E a Bíblia nos fala, o escritor continua dizendo, que esse homem tinha 2 mulheres.
É claro que a gente sabe que Deus, estudando a história de Israel, a gente aprende que Deus até tolerou a bigamia, mas nunca foi a vontade de Deus. Deus até tolerou, mas nunca foi a vontade de Deus. No caso de Eucana, ao que tudo indica, ele casou-se com Penina, possivelmente, ao estudar essa história, possivelmente ele casou-se primeiro com Ana. E porque Ana não podia ter filhos, isso acontecia na cultura judaica, no Antigo Testamento, ele casou-se com Penina também, e Penina lhe deu filhos. E me chama a atenção que o escritor, ao escrever o texto, ele fala que ele tinha 2 mulheres. Por que tudo indica que ele casou-se com Ana primeiro? Aí faz parte de literatura judaica, quando a gente estuda. Ele diz assim, versículo 2, tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. O nome de Ana vem primeiro. Seria natural que o nome de Penina viesse primeiro, até porque Penina tinha filhos. Mas no texto o nome de Ana vem primeiro. Então tudo indica que ele se casou com Ana. E porque Ana não tinha filhos, não lhe deu filhos, ele casou-se com Penina. E é interessante que o escritor ele diz assim, Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Por que o escritor ele faz esta referência e essa citação? Ele cita justamente uma característica importante para as mulheres daquele tempo, que era ser mãe, ter filhos. Ele não podia tão somente não citar que Ana não tinha filhos, mas desde o início do texto o escritor faz questão de citar, Ana não os tinha. Isso era um problema para Ana. Isso era uma frustração muito grande para Ana. A Bíblia diz que ele subia então a Siló e sacrificava. Outra coisa me chama a atenção no texto. A Bíblia diz que ele dava porções do sacrifício a Penina e a todos os seus filhos. Mas ele dava uma porção dobrada para Ana. E o escritor ainda faz questão de dizer, Ana não tinha filhos, mas ele a amava. Isso me chama a atenção. Eucana não deixou de amar Ana, porque ela não lhe deu filhos. Eucana manifestava, ele demonstrava o seu amor por Ana, ao lhe dar porção dobrada do sacrifício. Esse texto me chama a atenção, porque me ensina que Eucana não amava Ana por aquilo que ela poderia lhe dar. Ele amava Ana por aquilo que ela era. Nós precisamos de entender isso para os nossos dias. Eu vi um texto há uns tempos atrás, que um homem escreveu falando que nós precisamos de pessoas que amem a nossa inutilidade. Quando nós somos inúteis, quando nós não podemos fazer nada para ajudar, será que as pessoas vão nos amar a si mesmo? Tem pessoas que chamam isso, o contrário disso, de amor de peixe. Sabe o que é o amor de peixe? É como se a pessoa dissesse para o peixe, eu te amo, e ele perguntasse, por que você me ama? E a pessoa responderia para o peixe, porque eu vou te comer, você vai alimentar, vai encher a minha barriga. Nós precisamos de amar as pessoas por aquilo que elas são, e não por aquilo que elas podem oferecer. Porque aquilo que nós podemos oferecer hoje, nós poderemos em uma situação futura não poder oferecer mais. E o amor não pode estar ligado àquilo que a gente pode oferecer. Outra coisa que me chama a atenção é que Penina não entendia isso. Eu fico imaginando o que Penina pensava. Ela zombava de Ana. E eu fico imaginando que quando Eucana dava porção dobrada para Penina, como é que Penina enxergava isso? Como ela via isso? Ela pensava que por ter filhos, ela conseguiria atrair o amor do marido mais do que Ana. Mas Ana tinha o amor do marido assim como Penina. Outra coisa que o versículo 5 me ensina,
é que ele diz o seguinte: Ana, porém, dava porções duplas, porque ele amava. E olha o que diz a partir do versículo: ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. O escritor está nos dizendo que a razão de Ana não gerar não era culpa dela. A razão de Ana não gerar não era por acaso. A razão de Ana não gerar é porque Deus lhe havia cerrado a madre. E quando eu vejo esse versículo, eu fico pensando como a gente consolaria Ana. Imagine que você pastoreasse Ana e você soubesse que ela realmente não tinha filhos porque Deus lhe havia cerrado a madre. E então Ana viesse reclamar e você teria que consolá-la. Então a gente naturalmente diria: Ana, é a vontade de Deus. Ana, é Deus que não quer que você tenha filho. Ana naturalmente também nos perguntaria: mas como Deus não quer que eu tenha filhos? Será que Deus não sabe que o que é mais importante para uma mulher é ter filhos? Será que Ele não sabe que uma mulher que não tem filhos é ridicularizada? E eu aprendo que tem coisas que Deus permite e que Deus faz na nossa vida que a gente não tem como explicar. A gente só precisa confiar que Ele tem o controle de todas as coisas. Outra coisa que eu aprendo com esse texto é que ao vermos a limitação de alguém, a gente nunca deve zombar dessa limitação. Porque talvez a limitação que alguém tem é algo que Deus permitiu na vida da pessoa. Se Deus permitiu uma limitação na minha vida, e Deus permite limitações na nossa vida. Tem coisas que nós queremos e Deus diz não, não. E a gente tem simplesmente que entender que isto é o melhor para a nossa vida. Outra coisa que eu aprendo com o versículo 5 é que o que para Eucana era um problema, o que para Penina era uma razão para zombar de Ana, o que para Ana era uma frustração, para Deus era uma reserva estratégica. Deus sabia que Ana ia engravidar, mas na hora certa. Deus sabia a hora certa de cumprir na vida de Ana aquilo que ela queria. Ana queria um filho e Deus precisava de um sacerdote. Deus tinha um problema para resolver na terra, mudar o sacerdócio. E Ana tinha um problema para Deus resolver. Eu aprendo que todas as vezes que nós temos uma ansiedade, eu aprendo que todas as vezes que nós temos uma vontade, um desejo na nossa vida, se nós alinharmos a nossa vontade com a vontade do reino de Deus, Deus vai fazer na nossa vida. Há muitos anos atrás eu preguei uma mensagem com o título Trazendo Soluções para Deus. Nós precisamos desejar coisas que tragam soluções para Deus. Deus tem problemas a resolver na terra. Deus olha para a terra e existem coisas que Ele tem que resolver. E se nós estivermos preocupados em trazer soluções para Deus, Deus vai derramar as suas bênçãos sobre a nossa vida. O escritor continua escrevendo e ele diz que a sua rival, isso aqui é interessante no versículo 6, o escritor não fala que Penina era rival, aliás, não fala que Ana era rival de Penina, mas fala que Penina era rival de Ana. O escritor diz assim: a sua rival, ou a rival de Ana, a provocava excessivamente para a irritar. E eu fico pensando, que tipo de gente é essa, com essa síndrome de Penina, que aproveita a dificuldade de alguém para irritar, para provocar? Penina, sendo mãe, não era para ela perceber o sentimento de Ana e falar: Ana, vem cá, pega o meu filho no colo. Sente o cheiro do meu filho. Não fica triste, Ana. Sabe-se lá por que você não engravidou, já que ela sabia que era a vontade de Deus também.
Ela não deveria fazer isso. Sabe-se lá, porque você não engravidou. Vem cá, participa da criação. Me ajuda a criar os meninos. Fique aqui do meu lado. Mas que gente é essa que tem essa síndrome de Penina? Sabendo que o outro está sofrendo por alguma coisa, ao invés de ajudar a aliviar as dores, provoca mais dores ainda. Ao invés de ajudar a abraçando a pessoa e dizendo, vem cá, eu vou te consolar. Eu não sei o que é esse sentimento, porque eu sou mãe, mas eu estou aqui do seu lado. Participa comigo, vem cá, participa das minhas vitórias. Não, ela aproveitava aquilo que magoava, que entristecia, que aborrecia Ana, que deixava o coração de Ana conturbado, e ela pegava aquilo como alguém que põe o dedo na ferida de alguém para fazer doer mais ainda. Que tipo de síndrome é essa? Eu falo que tem gente que nos ajuda e tem gente que não nos atrapalha. Às vezes só não nos atrapalhar já está ajudando muito. Mas tem gente que além de não ajudar, faz questão de atrapalhar. Síndrome de Penina. Síndrome de Penina. É gente que está dentro da mesma casa. É gente que é noiva do mesmo noivo. Pertence à mesma família, mas tem prazer de produzir mais dores do que aquelas que já são naturais da vida da pessoa. Que Deus nos livre desse tipo de gente, que Deus afaste de nós. Isso é gente tóxica, isso é gente tóxica, que Deus afaste essas pessoas para longe de nós e permita ao nosso lado só gente que vai ser fonte de bênção para a nossa vida e que nós seremos fonte de bênção para a vida dessas pessoas também. A sua rival, eu aprendo que tem gente que vai ter rivalidade com nós, sem a gente nunca ter comprado briga com ele. Nunca. Se não me falha a memória, foi Martin Luther King que disse a seguinte frase: para você fazer inimigos, não precisa você arrumar problema, basta dizer aquilo que você pensa. Tem gente, eu me lembrei que agora, não sei se vocês já ouviram, a síndrome da cobra e do vagalume. Diz que o vagalume estava na floresta e a cobra abocanhou o vagalume. Isso é fábula. Aí a cobra abocanhou o vagalume para comer o vagalume. Aí lá dentro o vagalume falou, dona cobra, deixa eu sair, deixa eu conversar com a senhora. Ela abriu a boca, o vagalume saiu e falou, dona cobra, deixa eu falar com a senhora, a partir de quando a senhora começou a comer vagalume? Vagalume não faz parte da sua cadeia alimentar. A senhora está esquecendo disso? Ela falou, eu sei. E ele disse, então por que a senhora quer me comer? Ele disse, vagalume, olha o tamanho do meu corpo e olha o tamanhozinho que você é. Eu sou sagaz, os homens me temem. Eu consigo derrubar grandes animais com a minha peçonha, com o meu veneno. Ele falou, e daí? Mas eu não brilho, você brilha. E todas as vezes que você passa brilhando perto de mim, o seu brilho me incomoda, então eu tenho que acabar com você. Irmãos, tem gente que vai... Por que os irmãos de José odiavam José? Só porque ele fazia o que era correto. Só porque ele sonhava aquilo que era algo de Deus para a vida dele. E, aliás, algo que envolvia toda a família. Era um projeto de Deus para toda uma nação. Os sonhos que Deus deu para José era um projeto de Deus para toda a nação de Israel. Mas nós só precisamos continuar confiando em Deus. A sua rival... Não crie rivalidade com ninguém, mesmo que ele crie rivalidade com você. Deixe que o Espírito de Deus seja o juiz que julgue nesta causa. A sua rival a procurava, e era excessivamente. Procurava excessivamente para irritar. Aí o escritor faz questão de dizer de novo, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. É como se o escritor estivesse dizendo, Deus cerrou a madre de Ana, e na hora certa Deus vai abrir a madre de Ana. O escritor está dizendo, Penina está zombando de Ana, porque Deus cerrou a madre de Ana, mas Deus vai abrir a madre de Ana. Cuidado, eu aprendo com isso aqui, a gente tem que ter cuidado, porque talvez a gente pode destratar uma pessoa por alguma coisa que ela não tem,
ou algum problema que é algo que Deus está fazendo. E quando Deus abrir a madre de Ana, como é que vai ser com Penina? É por isso que quando Ana teve um filho, ela fez um hino e ela disse: ele faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Assim trazia, versículo 7, assim o trazia ele de ano a ano. Olha o que o versículo 7 nos diz, a parte B. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Olha essas pessoas que têm, eu vou chamar isso aqui, como já disse, a síndrome de Penina. Estão indo para a casa de Deus, para o templo. Penina não respeita nem o templo. Penina não respeita nenhum ambiente sagrado. Penina está no ambiente sagrado e está irritando Ana. Ana está orando e Penina está dizendo: você não tem filhos. Ana está ofertando e Penina está dizendo: você não tem filhos. Ana está falando em línguas espirituais, línguas estranhas, é claro, trazendo para os nossos dias isso, e Penina está dizendo: você não tem filhos. Ana está pregando, Deus derrama fogo do céu, batiza com o Espírito Santo, faz coisas grandes, mas Penina diz: mas você não tem filhos. Ana está produzindo para a obra de Deus e Penina está dizendo: mas você não tem filhos. É a única coisa que Penina tem para dizer contra Ana e nem é culpa dela. Gente, que a obra de Deus está prosperando, mas ele vê sempre o defeito da pessoa. Você viu, o pastor fez isso, aquilo, mas você ouviu falar isso. Tudo que você fala, a pessoa só sabe apontar um defeito. Gente que não respeita nenhum ambiente sagrado. Era para Penina fazer uma trégua. Era para Penina dar as mãos para Ana e falar: Ana, tudo bem, nós estamos indo para a casa de Deus agora. Então vamos adorar a Deus, vamos esquecer esse negócio, você não tem filho, que eu tenho, acabou. Vamos esquecer disso. Na casa de Deus todos nós somos iguais, nós estamos no mesmo lugar, na mesma presença, envolvidos pela mesma glória. Acabou, tá ok? Não, nem no ambiente sagrado. Penina deixa Ana em paz. E a Bíblia diz que pelo que Ana chorava e não comia. Ana chorava e não comia. Aí chega Eucana para Ana, marido, dava porções dobradas. Na cabeça dele, ele estava honrando Ana, e realmente estava. E no versículo 8 ele pergunta para ela: Ana, por que você chora? Por que você não come? E por que está triste o seu coração? Por quê? Olha a pergunta que ele faz. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Nunca. Uma coisa que eu aprendi é não tentar concorrer, não colocar à prova o amor de esposa para com esposo com o amor de mãe para com filho. A gente nunca vai ganhar, pastor Silvio. Nunca. O amor de mãe é maior. O amor de mãe é maior. A prova que ele é maior é que Deus, quando olha para a terra, para um parâmetro do amor de Deus que o próprio Deus toma na terra, é o amor de mãe. Pode a mãe esquecer-se do filho que amamenta, porém, ainda que ela se esquecer, eu não me esquecerei de ti. Eucana não entende. Ana nem responde para ele. Ele diz: não te sou melhor do que 10 filhos. Ela nem responde. É claro que não era. Aí o escritor, versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma. Levantou-se Ana. Me chama a atenção nesse texto que Ana se levanta, ela não fica prostrada. Todos os anos era a mesma coisa. E eu tenho certeza que ela tinha as mesmas atitudes. Ela se levantou. Ela não deixou que a situação dominasse a sua vida. Ela não deixou que a angústia desse o rumo das suas atitudes. Levantou-se Ana. E o texto diz: e com amargura de alma
orou ao Senhor. Aleluia. Isto me chama a atenção em Ana. As atitudes dela. Primeiro, ela se levanta. Segundo, a alma dela está amargurada. E o que ela faz quando a alma está amargurada? Ela ora ao Senhor. Ela não fica calada. Ela derrama a sua alma diante do Senhor. Aleluia. O problema é gente que fica parado. O problema é quando nós estamos prostrados. O problema é quando a alma está amargurada. E a gente vai se deprimindo. E em nome de Jesus eu venho te dizer nesta noite, se a tua alma estiver amargurada, comece a orar a Deus, comece a falar com o Senhor. O texto diz, com amargura de alma ela se levantou. A alma está amargurada, mas ela ora, e a Bíblia diz assim, e chorou abundantemente. Ana se levanta, a alma está amargurada, mas ela se levanta. Ana está orando, ela chora abundantemente, mas ela está orando. E aí ela faz um voto ao Senhor. Olha o voto que ela faz. Se o Senhor me der um filho varão, eu o devolverei na tua casa por todos os dias da sua vida. Pensa comigo. Se eu estivesse do lado de Ana, ouvindo Ana orar, eu ia olhar para ela e falar, como assim? Você não está querendo um filho? Aí você está falando que na hora que Deus te der o filho, você vai devolver? Como assim? O importante, irmãos, não é o que Ana está querendo. O importante é a proposta que ela faz. A devolução, a ação que ela propõe. A gente só não pode esquecer que, mesmo o filho dedicado ao templo, ele era filho de quem? De Ana. Samuel não deixaria de ser filho de Ana, e nem Ana, mãe de Samuel, se ele tivesse dedicado ao templo. Por que que a gente tem tanto medo, às vezes, de dedicar a Deus aquilo que Ele mesmo nos deu? Por quê? Se Deus nos deu, qual o problema de dedicar a Ele? Mas se eu dedicar, eu vou perder o que Deus me deu. Não é aí que você vai ganhar, porque ninguém vai poder te tomar, porque está dedicado ao Senhor. Uma coisa me chama a atenção no pós-dilúvio. Noé e a família ficou na arca pouco mais de um ano, se não me falha a memória, 1 ano e 17 dias aproximadamente. E aí quando eles saem da arca, Noé sacrifica. E ele pega um animal para sacrificar. Eu imagino, eu penso, fazendo, como o pregador gosta de usar esse, né, uns termos bonitos, conjecturando. Já viu? Quando o camarada vai para aqui, ele muda até a voz. Eu gostaria de conjecturar nesta noite. Aí quando eu estou dando aula de homilética, eu falo, gente, conjecturar, essa palavra bonita, é só supor. Só isso. Então eu penso, porque a Bíblia diz que o animal para ser sacrificado tinha que ser com no máximo 1 ano de vida. No máximo 1 ano de vida. Aí eu imagino Noé falando com os filhos, traz um animal com no máximo 1 ano de vida para a gente sacrificar. Um animal com no máximo 1 ano de vida, naturalmente teria que ter nascido dentro da arca. Aí imagine os filhos de Noé falando, papai, mas vamos pensar que era um cordeiro, né? Vamos pensar um cordeiro. Podia ser um cabrito, que geralmente nesses casos era um cabrito, mas vamos pensar um cordeiro. Papai, mas esse cordeiro nasceu aqui dentro da arca. A gente cuidou desse bichinho. Era um bichinho de estimação da gente. Eu imagino Noé dizendo, onde que ele nasceu? Na arca. Se ele nasceu na arca, ele não pertence a nós, ele pertence ao Senhor. Porque nós só estamos na arca porque o Senhor mandou construir a arca, o Senhor fechou a porta da arca, o Senhor guardou a arca. Se nasceu na arca, pertence ao Senhor. Aquilo que você tem pertence ao Senhor. Então qual o problema de dedicar a Deus? Ana está fazendo uma proposta de dedicar aquilo que Deus lhe der. E ela vai dedicar a Deus para que Samuel continue no templo. Porque aquilo que Deus nos dá, nós podemos retribuir. Quando nós lemos o texto de quando Davi
antes de morrer, preparou tudo para Salomão construir o templo. Ele tirou dos seus tesouros, ele tirou do tesouro da casa real, e depois ele tirou do seu tesouro pessoal. E Davi fez uma oração e disse: Deus, tudo que temos vem de ti, da tua mão recebemos, nós só devolvemos. Aleluia. Eu sei que quando falamos isso, na cabeça de muita gente passa questões financeiras, mas questões financeiras são só um retrato daquilo que a gente realmente pode dedicar. Na verdade, Deus quer que nós dediquemos a nossa vida, tudo o que nós temos. A faculdade que Deus te deu, você tem que dedicar a Ele. O trabalho que Deus te deu, dedique a Ele. A família, os filhos, a inteligência que Deus te deu, os dons que Deus te deu, são para nós dedicarmos a Ele. Ana está dizendo: se o Senhor me der, eu vou dedicar a tua casa. Aleluia. Aleluia. Tudo que Deus nos deu é por causa do reino. Tudo que Deus nos deu é por causa do reino. Os dons que Deus nos deu. Desde criança Deus nos chamou para pregar a palavra. E então Deus me vocacionou com o dom da palavra. São dons dados por Deus. Eu tenho consciência disso e digo isso debaixo da graça de Deus. E eu trabalhei, como disse aqui o pastor Suimar, a gente chama de ir para a reserva ou para a reforma, né? Ir para a reserva, mas no mundo comum chama de aposentadoria. Então eu tirei mais de 26 anos na Polícia Militar em Minas Gerais. Os últimos 15 anos foi na mesma unidade. E desses 15 anos, talvez por uns 12 anos, eu fui mestre de cerimônia lá no Hospital Militar. Fiz diversas cerimônias, com presença do governador do estado, vice-governador, com presença do comandante-geral várias vezes. E tinha lá tem lá ainda, né, uma sargento que trabalha com a gente, que é responsável pela área de cerimonial lá do Hospital Militar, sargento Marlene. E ela falava comigo assim: eu gosto de você porque quando dá qualquer problema... Aliás, cerimônia militar tem uma pauta que a gente tem que seguir assim, do jeito que está. Se sair da pauta e o comandante achar que você saiu da pauta, no final ele fala: deixa eu ver a pauta, você falhou aqui. Você vai responder por isso. E ela falava assim, Souza, né, que era Souza Silva o nome lá. Ela falou: Souza, eu gosto de você quando você está fazendo cerimônia. É porque qualquer coisa que acontece, você fica tão tranquilo. Às vezes tem um problema lá assim, dá um problema. Eu lembro de uma solenidade que ela falou: tem que esperar um pessoal chegar, vai. Eu falei: e aí, o que faz? Não tem nada mais na pauta. Ela falou: não sei, faz alguma coisa aí. Aí eu fiquei uns 15 minutos falando. Dentro daquele que era a solenidade, fui falando, todo mundo achou que aquilo pertencia à pauta, que já estava lá. Aí o pessoal chegou, ela deu o sinal e foi lá. Aí eu falava com ela: Marlene, glórias a Jesus. Sabe por que isso? É porque fui chamado por Deus para pregar a palavra. E eu sou assembleiano, minha filha. Se tem uma coisa que nós sabemos fazer na Assembleia de Deus, é fazer na hora que precisa. É fazer na hora que precisa. Ou seja, os dons com os quais Deus me vocacionou para o ministério também serviram para a vida profissional. Tudo o que nós temos. Quantas vezes alguém te elogia? Aprenda sempre a dizer glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Foi isso que Paulo ensinou para a igreja de Colossos: quer comais ou quer bebais, não me falha a memória, Colossos mesmo, ou fazei qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ao escrever Romanos capítulo 11, Paulo diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente, amém. Tudo que somos é por causa de uma vocação para a qual Deus nos chamou. Ana está dizendo: eu vou devolver ao Senhor. Se o Senhor me der, eu vou devolver ao Senhor. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não se passará navalha. Versículo 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor. Eu leio esse texto e fico pensando no fato. Imagine, o culto acabou, todo mundo saiu. Naquele dia Ana disse: vai começar o próximo culto daqui a pouco, mas eu não vou embora. Eu vou ficar diante de Deus. Até esse dia, Ana era só mais uma crente no meio das outras, só mais uma irmã,
Só mais uma componente do ciclo de oração, do grupo de mulheres. Mas nesse dia ela faz uma coisa, demorando-se ela no orar perante o Senhor. Passou Eli a observar-lhe. Eli, assentado junto a um pilar do templo, percebeu que todo mundo saiu e Ana ficou. E ele começa a observar como que, eu imagino ele pensando, mas por que ela não saiu? Por que todo mundo saiu? Vai começar a próxima reunião e ela ficou. Aí ele começa a observar-lhe. Nós vivemos uma geração que, para ser observada, procura a mídia. Eu não estou falando contra a mídia. Principalmente a pandemia nos ensinou a importância da mídia. Mas eu estou falando que, se nós queremos ser observados, nós precisamos nos demorar perante o Senhor. Tem gente que quer ficar pouco tempo perante o Senhor e muito tempo diante dos homens. O próprio Jesus nos ensinava que ele passava tempo orando para depois falar aos homens. Ana começou a ser observada por Eli depois que ela se demorou no orar perante o Senhor. Se nós começarmos a nos demorar perante o Senhor, Deus vai atrair a atenção de quem for necessária para a nossa vida. Deus vai fazer com que os homens que precisam nos ver, nos vejam, se nós nos demorarmos perante o Senhor. A gente não precisa articular, a gente não precisa fazer pactos espúrios, a gente não precisa fazer alianças indevidas. A gente só precisa nos demorar perante o Senhor, falar com Deus. Ele conhece as nossas necessidades. Deus desperta a atenção das pessoas para nós na hora certa. O negócio é que às vezes a gente quer o imediatismo da mídia, não é? Porque na mídia você jogou lá, daí um pouquinho bomba. Mas com Deus não é assim, com Deus você tem que demorar. Lá em Êxodo, quando Deus foi dar a lei para Moisés, Deus falou assim: sobe para o monte e fica lá. Deus falou: sobe para o monte e fica lá. Aleluia. Quando nós nos demoramos perto de alguém, a tendência é falar como aquela pessoa fala, é pensar como aquela pessoa pensa. Quando nós nos demoramos perto do Senhor, nós começamos a falar como Ele fala, a pensar como Ele pensa, a sentir como Ele sente. Aí Deus olha para a gente e diz: ó, você está tão íntimo comigo, deixa que eu resolva o problema para você. Eu preciso que fulano olhe para você. Deus está falando para Ana: eu preciso que o sacerdote olhe para você, porque com o sacerdote está a palavra de bênção para a sua vida. É Deus quem vai fazer o milagre na vida de Ana, mas com o sacerdote está a palavra de bênção que vai definir o momento de Deus agir na vida dela. Aí Deus fala com Ana: não chame a atenção de Eli. Ela não podia fazer isto. A mulher não podia chamar a atenção do sacerdote. O marido não está entendendo o sentimento dela, porque acha que ele é para ela melhor do que 10 filhos. É como se Deus dissesse para ela: fica quietinha no templo, deixa todo mundo sair. Quando todo mundo for embora, você permanece, se demora que eu vou fazer Eli te enxergar hoje. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Ela estava só balbuciando, não se ouvia a palavra, e Eli está observando. Tem gente observando a gente enquanto a gente está falando só com Deus e que ninguém saiba. Sem falar que Deus também nos observa. Se você ler Juízes capítulo 6, a Bíblia diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Aí o texto diz assim: o anjo do Senhor assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e ficou só olhando para Gideão. Gideão está lá fazendo, ninguém está vendo, a família não está vendo, os midianitas também não estão vendo, até porque ele tinha que fazer escondido dos midianitas, mas o anjo do Senhor estava lá vendo.
Gideão está fazendo, os midianitas oprimindo, queimando a lavoura. Ele era o filho mais novo da menor família, da menor tribo. Mas o anjo do Senhor estava observando. E de repente o anjo do Senhor, quando fala com ele, diz: vai nesta tua... O Senhor, aliás, diz primeiro: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele passou a observar o movimento dos lábios. Ana só falava no coração. A Bíblia diz que Eli a teve por embriagada. Eli não entendeu. Eu até já falei também, não vou falar só que às vezes as pessoas falam, que eu também já até falei. Eli aqui já estava meio que desviado. Não, eu não penso assim. Quando a gente observa o texto, a gente tem que entender o seguinte: Eli é o sacerdote. O sacerdote também falha, gente. Sacerdote não é Deus, não. Sacerdote não tem bola de cristal para adivinhar tudo, não. Mas ele tinha que ser direcionado por Deus. Por que a gente não vai admitir uma falha do sacerdote? Ele também falhou. Ele olhou para Ana e falou: não é possível. Você bebeu antes de vir para o culto? Ana, até quando? Aí ele afirma. Só que eu aprendo também com a atitude de Eli o seguinte: a nunca afirmar aquilo que nós não sabemos. Se Eli tivesse perguntado primeiro: Ana, o que está acontecendo? Minha filha, você bebeu? Ele não perguntou, ele afirmou. O problema é que tem gente que afirma aquilo que não sabe. Aí quando ele afirma, Ana diz: meu Senhor. Ana nos dá uma lição de humildade. Ela não é compreendida pelo marido. Ela sofre a zombaria da rival. Ela está amargurada porque não tem filho. E agora também não é compreendida pelo sacerdote. Quando ninguém te compreender, calme, porque Deus vai entender o que está acontecendo. Quando ninguém te compreender, fique calma, fique tranquilo. Não responda asperamente, porque pode ser o sinal de que a tua bênção está chegando. E se você responder asperamente, você vai perder a bênção. Ana nos dá um sinal de humildade, porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando. Ana não diz assim: eu venho derramar. Ela diz assim: eu venho derramando. Ela está dizendo assim: eu já estou fazendo isso há muito tempo e ninguém nem percebeu e nem olhou para mim. Mas hoje o Senhor me viu. É como se Ana estivesse dizendo: há muitos anos eu venho e acontece a mesma coisa, mas hoje eu consegui chamar a tua atenção. Venho derramando a minha ansiedade diante do Senhor. Venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ana está dizendo: pelo excesso da minha ansiedade. Ana está falando: eu estou aflita, eu estou ansiosa, porque eu planejei ser mãe, planejei coisas para o futuro, isso não aconteceu. Eu estou aflita, estou ansiosa, mas eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Aleluia! O que o escritor e o que a história de Ana está nos dizendo, nos ensinando: no momento de aflição e de ansiedade, derrame a tua alma diante do Senhor. Talvez um amigo não vai te ouvir, um amigo não vai te ouvir, talvez o marido e a esposa não vai te entender, talvez o sacerdote também não vai te entender, mas derrame a tua alma, derrame a tua aflição diante do Senhor. Não tenhas a tua filha por filha de Belial. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz. Vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. É engraçado que Eli nem pergunta para ela: tá, mas o que você está querendo? Ele nem pergunta para ela: mas o que está acontecendo?
Sabe por quê? Porque tem hora que a gente não precisa nem saber o que está acontecendo com o outro. A gente só precisa ser a boca de Deus para a vida da pessoa. A palavra de Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel lhe conceda a petição que lhe fizeste. Oh, que palavra! Que palavra! O sacerdote ministra uma palavra sobre a vida dela. Deus aqui ia fazer um milagre, mas foi o sacerdote que ministrou sobre a vida dela. Vai-te em paz, Ana. Ele está dizendo: volta para tua casa tranquila hoje, porque o Deus de Israel, aleluia, é como se ele dissesse: o Deus que... Ele não fala o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele diz o Deus de Israel. Sabe o que ele está dizendo? Você lembra da história de Jacó? Deus mudou o nome de Jacó para Israel, encontrou-se com Jacó e mudou a história dele, mudou o caráter dele. É como se Eli estivesse dizendo para Ana assim: é esse Deus, Ana, o Deus que muda as histórias, o Deus que troca as coisas, o Deus que renova uma vida, o Deus que faz tudo do jeito certo. É esse Deus que vai fazer o que você está pedindo. Vai-te em paz. Volta para casa, Ana. Vai tranquila. Receba paz na sua alma. Receba paz no seu coração. Vai-te em paz, Ana. Vai-te em paz. O Deus de Israel conceda-lhe a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê perante ti. Agora, eu acho lindo como esse texto se encerra, esse trecho do texto se encerra. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Ana já estava grávida, gente? Não. Ainda não. Porque se você ler no versículo 19, vai dizer que levantou-se de madrugada, voltaram para casa. Aí a Bíblia diz que depois que eles chegaram em Ramá, no versículo 19, Eucana coabitou com Ana, sua mulher, lembrando-se dela o Senhor. Mas no versículo 18, Ana ainda não está grávida. Eli só fala com ela: vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. Aí o texto diz: assim a mulher se foi seu caminho. Ou seja, pegou o rumo de casa. Segundo, e comeu. E o seu semblante já não era triste. Sabe o que Ana me ensina? Ela recebeu uma palavra. Ana não esperou o ambiente mudar primeiro. Ela não esperou engravidar para se alegrar. Eu imagino que quando Ana chega, a família já está esperando. Eucana, Penina e os filhos de Penina esperando. E Ana chegou com o semblante mudado. Lavou o rosto, comeu. A pele ficou corada e ela chega alegre. Todo mundo olha e fala: não estou entendendo o que está acontecendo com Ana. O que aconteceu, Ana? E ela diz: nada não. Nada. O que aconteceu, Ana? Nada não. Assim se foi a mulher seu caminho. Comeu e bebeu, e o seu semblante já não era triste. O ambiente ainda não tinha mudado, as coisas não tinham mudado, mas Ana já era diferente. Sabe qual o problema da nossa geração? Quer esperar o ambiente mudar primeiro, para depois ser transformado. E Deus está nos ensinando: mude você primeiro, e o ambiente vai ser transformado a partir da sua mudança. Mude você primeiro. Pastor, mas eu estou no meio da luta, e daí? Ana também estava. Ana não estava grávida ainda, mas ela ouviu uma palavra e ela disse: hoje a coisa vai ser diferente. Hoje eu vou lavar o rosto, hoje eu vou comer, eu vou me apresentar diante do meu marido com um sorriso no rosto. Hoje eu vou me apresentar diante de Penina com um sorriso nos lábios. Hoje vai ser diferente, eu vou comer, eu vou ser diferente. Tem gente que gosta de ter aquele semblante sepulcral. Ai, pastor, estou sofrendo tanto. Oh, meu Deus do céu. Ai, pastor, aquela traição que eu sofri, aquele problema, quando foi? Mas 353 anos atrás. Mas aquilo dói tanto. Irmão,
nós já estamos na casa de Deus, já recebemos uma palavra de Deus. Tem gente, um dia eu estava andando na rua e tinha uma menina, assim, uns 16, 17 anos andando na minha frente, com a cara fechada. Ela parou, fez uma selfie. Tem gente que só vem para a igreja para fazer selfie. Na hora do louvor, ele está feliz da vida, aí aparece lá. Na hora que sai da porta para fora, ai, Senhor, ai, meu Deus. Irmão, o Senhor já falou com você tantas vezes. Agora come, bebe, lava essa cara, levanta a sua cabeça, bate a poeira, tira essa tristeza da sua vida, dê glória a Deus na igreja, mas sai da porta para fora dando glória a Deus também. Ana não está grávida, mas já mudou dentro dela. O ambiente ainda vai mudar, mas ela já está mudada. Ela está dizendo para o ambiente, você não mudou, mas eu já sou diferente. Eu já estou pronta para receber a bênção de Deus. Eu já estou alegre porque a bênção de Deus vai chegar. E antes da bênção de Deus me alegrar, eu já estou alegre. Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. A mulher, assim, a mulher se foi seu caminho, comeu e bebeu, e o seu semblante já não era triste. Eita, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Eu falei com um amigo meu um dia, se fizer um raio-x da minha alma, ela vai estar assim, ó, escancarada, rindo. Tem adversidades, tem problemas, mas quer saber? Nós vamos rir, dar glória a Deus, vamos falar conosco mesmos, vamos nos alegrar, glorificar o nome de Jesus, porque a bênção de Deus já está decretada sobre a nossa vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.